Então, falando agora em relação à pesquisa mais ampla, e pegando esse mote do que você perguntou, se Lula está à vontade nesse enfrentamento, eu Isso. diria que não só nesse enfrentamento, e aí por isso que eu estou falando da questão da pesquisa. Obviamente, o governo faz trackings, né, que são as pesquisas diárias, e captou a retomada da popularidade de Lula, não hoje nem ontem, já tem mais de uma semana. E esse movimento foi muito mais de uma semana que esse movimento foi captado. Foi captado desde quando o Não Se Importa, o Hugo Marmota, tentou dar o checkmate. Desde quando ele tentou dar o checkmate com aquela votação. Porque aí ele pegou a pesquisa da Quest, mostrando. Eu vou chegar na questão de Trump e do relacionamento dele de Lula. Só estou fazendo esse preâmbulo aqui, porque eu gosto que as coisas fiquem, né, no crochê para que a gente compreenda, porque senão fica as coisas soltas demais, só opinião sem embasamento, aí não adianta. Então, Vinícius, veja bem, a partir dali que o Hugo tentou dar o checkmate, ele pegou uma pesquisa da Quest que mostrava que ele tinha um apoio de 70% do Congresso e tal. Só que, e ele dizendo que era a representação da sociedade, só que ele efetivamente se esqueceu que ele estava tentando destruir a maior liderança popular, não estou nem dizendo liderança de esquerda, a maior liderança popular do Brasil dos últimos 40 anos. Porque a extrema-direita, a mídia, cria um Fernando Collor da vida, mas que depois somem, né? Vai ser, no máximo, um governador de um estado do Nordeste e tal. Aí vão dizer, você está contra o Nordeste? Eu sou nordestino, meu amigo. Eu estou dizendo que é o máximo no sentido de projeção. Aí cria depois um Aécio Neves, que vai ser, no máximo, deputado por um estado do Sudeste. Pronto, para poder não achar que eu estou falando do Nordeste. Perde a projeção nacional. É isso que eu estou querendo dizer. Até o novo antípoda, né, de Lula, que é o Milico atualmente, passou 30 anos no chão, ali no baixíssimo clero. Então, nunca foi uma liderança popular. A única liderança popular dos últimos 40 anos, consistente nesses 40 anos, é Lula. Né? Desde a década de 80, que ele se colocou nacionalmente, e de lá para cá não deixou de ser a maior liderança popular desse país, independente de ganhar ou perder a eleição. Não é disso que se trata. Então, por que eu estou falando tudo isso e por que eu estou pegando essas histórias? O erro de Hugo Mota foi achar que ele iria cumprir o papel que Eduardo Cunha cumpriu com Dilma. Só que Dilma nunca foi uma liderança popular do porte de Lula e nunca teve o jogo de cintura de Lula. Nunca teve, é verdade, isso é inegável. É inegável. E aí o que é que acontece? A partir daí, né, o governo decide fazer uma ação política, né? Opa, já começou a fazer propaganda, então fazer propaganda também do canalzinho que eu tenho. É pequenininho, mas não custa nada fazer. Por favor. Pronto, vou botar aqui. Chama-se Live das Canjibrinas. É um canal que não tem dia. Live das Canjibrinas. Não tem dia nem hora para começar. É quando dá de Veneta. É o canal de Veneta. Então, veja bem, só para continuar, Vinícius, para não perder o mote. O que é que aconteceu efetivamente com esse erro estratégico do Hugo Mota? Ele trouxe de volta o que se chama de Lula do Velho Testamento. Aquele que vai para o enfrentamento. Lula do Velho Testamento, o que vai para o enfrentamento, né, mesmo sabendo que depois vai ter que negociar, mas que sabe esticar a corda. E aí foi isso o que aconteceu. E se você pegar uma entrevista de Lula há mais de uma semana, ele diz que o Brasil, pela primeira vez, vai ter a mesma pessoa no quarto mandato, porque ali ele já tem as pesquisas internas dos tracks que indicam essa recuperação. E ele fala isso antes do episódio de Trump. Esse episódio de Trump dá outro salto ainda nesta formatação de popularidade do presidente e do governo, porque ele se apresentou enquanto defensor da soberania nacional
e não recuou diante da ameaça e da chantagem. Esta foi a imagem que foi passada a partir de um trabalho de comunicação e tal. Não estou nem dizendo se isso é real, se depois Lula vai negociar, se não vai. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do que foi construído e do que está sendo construído. Então, a partir dessas pesquisas indicando isso, quando você está bem, por exemplo, se o pessoal começa a pingar dinheiro aí e cumpre a meta, você vai estar rindo, você vai estar fazendo piada, você vai estar bem, porque a meta foi cumprida. Você vai estar jogando sem se preocupar com o placar, você vai estar dando de calcanhar, vai bater de trivela na bola, já para falar de futebol, né? Você vai matar a bola no peito, vai fazer uma graça, porque você não vai estar tenso, preocupado em bater a meta da live. Perfeito. Né? A mesma coisa aconteceu com o governo. Ao ver que a popularidade está sendo retomada, aí ele acorda de bom humor, aí ele vai e fica fazendo chacota com bananinha. Ai, Trump, libere meu pai. Trump, pelo amor de Deus, libere meu pai. Daqui a pouco ele vai imitar até Moro. Aí está a relação das coisas, né? Exatamente. Daqui a pouco ele vai até imitar Moro, vai dizer assim, Bial, você acha que eu devia ter prendido Lula mesmo, Bial? Daqui a pouco o Lula vai fazer sacanagem com o Moro, porque ele está nesse bom humor, nesse sentido, de estar vendo que a popularidade aumentou, então por isso que ele está tratando desse momento de forma leve e, ao mesmo tempo, de forma firme, que é uma equação muito difícil de achar. É você ser sério, profundo e leve ao mesmo tempo. Então, ele está tratando com leveza, mas com firmeza. Ele se apresentou, né, de forma drástica enquanto defensor do país e tal. Ele não tergiversou como Tarcísio tergiversou, de ficar titubeando. Não, ele foi firme. Disse, olha, aqui não. A gente não vai ser tutelado por ninguém. Ele não disse que a culpa era de Tarcísio, não sei de que, não. A primeira frase de Lula é: nós não vamos aceitar a tutela de ninguém. Depois ele começa a bater em Eduardo Bananinha, no pai de Eduardo Bananinha, em todos eles. Mas o primeiro ato foi esse. Foi um ato de altivez. E esse ato de altivez, depois desse ato de altivez, a popularidade dele, obviamente, vai ser refletida nas próximas pesquisas. Na quinta-feira, a Quest entra em campo novamente. A última Quest colocou ele bem mal. A Quest de Você está apostando já numa virada de boca de jacaré aí ou não? Já começa, não tenho nem dúvida disso. Já começa a lá ter, por exemplo, estava aqui, já vai estar assim. É mesmo? Você acha isso? Eu já acho, não tenho certeza disso. Depois você pode notar aí e dizer assim, vou cobrar de Franciel e tal, ele falou que ia ser isso e não foi. Eu já estou dizendo que vai ser isso. Eu não tenho uma menor dúvida. Porque, óbvio que o track não se compara com a pesquisa, mas os tracks diários já indicam essa retomada de recuperação e já indicavam antes. Já indicavam antes da questão Trump e já indicavam antes do 2 de julho, que é quando ele pega a faixa. De lá para cá, nesses últimos 13 dias, teve o episódio do 2 de julho, teve aquela história de entrar no círculo virtuoso, teve a história da comunicação acertar a mão, e só acertou a mão porque havia um objetivo político, porque eu já disse aqui, comunicação, ela não vai resolver, não existe mágica para a comunicação. Ela vai funcionar se há um propósito, se você tem pautas para defender. Quando o governo está de forma heterogênea, sem uma linha, não tem comunicação que resolva, não tem gênio que resolva. E uma prova de que não tem gênio que resolva nada é que, para mim, por exemplo, o maior intelectual do marketing brasileiro, que é Patinhas, João Santana, não conseguiu levar Ciro para lugar nenhum. Não conseguiu levar Ciro para lugar nenhum, por mais genial. E eu acho que, ao contrário dos outros marqueteiros que entendem da técnica, mas não têm uma visão global, Patinhas tem, porque Patinhas é um cara safo, com leituras e tal, mas não adianta nada, porque não existe o gênio da comunicação que vai resolver nada. E Patinhas é poeta, era compositor da banda Bedegó, junto com Jereba e tal, enfim, é outro tipo de marqueteiro. Mas mesmo assim não resolve, porque a comunicação sozinha não se resolve.
Mas se você tem um objetivo político, se o governo tem um direcionamento, se o governo diz que vai taxar os ricos, se o governo diz que vai defender a soberania nacional, se o governo diz que vai lutar pelo fim da escala 6x1, é óbvio que a comunicação aí, ó, o rio vai para o mar, ó. Aí vai no fluxo. É essa a questão. Então, ele está tratando muito bem, também, não só por isso, porque, lógico, que Lula tem uma inteligência no sentido, a inteligência política no sentido de saber a hora de fazer, de não fazer. Claro que comete erros, né, que ninguém é infalível, mas ele tem esse tino político, né? E do ponto de vista internacional, por exemplo, Vinícius, o que foi que o Lula fez quando foi eleito? Ele foi se blindar internacionalmente, ele foi se reapresentar como líder internacional para não sofrer golpe interno, porque ele sabia que a disputa aqui intestina com o Congresso ia ser complicadíssima. Então ele começou a fazer viagem, começou a ser laureado e tal, para que, se fosse o caso de tentar dar uma rasteira nele, ter uma reação internacional. Como é que você vai tirar do poder um cidadão que tem essa representatividade internacional? São essas coisas que, às vezes, passa batido e que a gente tem que analisar, né, na sua complexidade.